heart. Amen. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia conosco. I would invite you to open up your Bibles with me. Abra aí a sua Bíblia comigo Open up your Bible no livro de Marcos. in the book of Mark. Marcos capítulo 4. Mark chapter 4. Glória a Deus. Marcos capítulo 4. Mark chapter 4. Eu quero ler alguns versículos com você. I want to read a few verses with A partir you. do verso 35. Starting with verse 35. Marcos capítulo 4. Mark 4 A partir do verso 35. from verse 35 Depois on. vamos ler também alguns versículos do capítulo 5. We're also going to read a few verses then on chapter Diz assim: 5. naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com eles. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Essa história é uma história bem conhecida de todos nós cristãos. This is a very well-known story for us Christians. E nós entendemos que Jesus ele veio à terra fazer 4 coisas. And we understand that Jesus came to the earth to do 4 things. Jesus ele veio à terra pregar o evangelho do reino, He came to preach the gospel of the kingdom, ensinar, teach, curar os enfermos heal the sick, e expulsar os demônios. and cast out demons. Então a tônica do ministério de Jesus foi exatamente isso. So to summarize, that's what Jesus E mais uma vez aqui nós vemos Jesus So once again here we see Jesus cumprindo o seu propósito. fulfilling his purpose. Ele pregando para as multidões, He was preaching to the crowds, ele expulsando demônios, casting out ele demons, curando os enfermos. healing the sick.
E eu e você precisamos entender qual é o nosso propósito na terra. And you and I must understand what's our purpose on the Você earth. pode ter qualquer profissão. You may have any Você profession pode exercer qualquer função no meio secular. or do any role in the Mas você world. precisa, no reino de Deus, But in the kingdom of God, you need entender o seu to propósito. understand your purpose. E Jesus, ele nos deixa muito claro And Jesus makes it very que o clear cristão precisa pregar o evangelho. that the Christian must O preach the cristão precisa gospel. ensinar a They palavra. need to teach the O word. cristão precisa estar preparado para orar pelos enfermos. They need to be ready to pray O over the cristão sick. precisa estar preparado para expulsar demônios. They need to be prepared to cast out demons. Nós muitas vezes deixamos de cumprir o nosso propósito, And many times we let go and porque nós fulfill não our purpose. entendemos Because we don't understand para que nós fomos criados. why we were created. E é muito interessante, And it's very interesting. como eu disse aqui no tempo do louvor, As I sat here during the time of worship, é impossível nós não falarmos sobre o avivamento que está acontecendo ali em Kentucky. it's impossible for us not to talk about the Ali revival that's na happening in Kentucky. Asbury University, They're in Asbury University. na Universidade de Asbury, In the Asbury University. ali numa pequena cidade, It's a very small town no estado de Kentucky, aqui nos Estados Unidos. in the state of Kentucky here in the E United você States. sabe o que eu acho mais interessante, apóstolo Rui? And you know what I find the most É interesting, que Apostle Rui? eu vejo tantos homens e mulheres criticando o que está acontecendo. Is that I see many men and women criticizing what's Eu não vou happening. dizer o nome aqui porque é ético, mas um grande teólogo brasileiro, And I'm not going to name it because a great ele Brazilian afirmou nas redes theologian sociais que aquilo ali não passa de emocionalismo. said that that's nothing but emotionalism. Irmãos, ai, se todo emocionalismo durasse 12 dias no mínimo. Oh, if every single emotionalism lasts Porque for 12 hoje days. está completando praticamente, foi dia 8 de fevereiro que começou esse movimento. Because this movement started on the 8th, in February 8th. Está praticamente 11 dias So it's been happening for about, what, 11 que days now? jovens, That young people, eles estão 24 horas adorando, they're worshiping se for 24 prostrando hours, diante de Deus. bowing before the Se Lord. isso foi emocionalismo, irmãos, então eu não sei mais o que é So avivamento. if that's just their emotions, I don't E know eu what não sei revival mais looks o like que é um anymore. despertamento. I don't know what an awakening looks Mas like sabe por anymore. que esses homens criticam? But you know why Porque there's so eles much são criticism? contra isso que está acontecendo. Because they're against what's happening. Eles são muito conhecedores da palavra, They're very mas eles são great contra o knowledge of the mover do word, Espírito Santo. but they're against the move Eles of the são Holy contra o Spirit. falar em línguas They're against estranhas. speaking in tongues. Então, para esses teólogos, isso é apenas um momento de emoção. So for those people, that's just a time Mas of emotion. um momento de emoção que está durando já 11 dias. But it's a time of emotion lasting for 11 Era uma days. quarta-feira qualquer, It was just any other Wednesday, onde os alunos se reúnem na capela dessa universidade. where the students gather at the University Chapel. E o pastor ministrava como todas as semanas ele ministra. And the pastor was ministering like every Só other que week. dessa vez o foco da palavra dele foi o amor. But that time, he was talking about love. E ele disse: nós precisamos amar o And próximo. he said, we must love our neighbor. Nós precisamos amar as pessoas We need to love people com o mesmo amor que Deus nos amou. with that same love that God gave E essa us. foi a showed us. mensagem que esse pastor começou a pregar. And that was the sermon that he was E preaching. começou a haver um despertamento entre os jovens que estudam nessa And then universidade. an awakening started happening amidst the E students o of this momento do university. culto acabou, And the time of service was mas over. eles não quiseram ir embora. But they didn't leave. E eles continuaram ali adorando. And they stayed there E eles worshiping, continuaram ali se prostrando diante do Senhor. bowing before the Lord. E isso já dura 11 dias, And that's been lasting 11 days 24 now. horas. 24 hours O a mundo day. inteiro está falando desse momento. The whole world is speaking about this time. As this maiores redes de notícias do mundo estão falando sobre isso. moment. The greatest TV networks are talking about this. Grandes filas estão se formando. There are great lines at the O que university. tem de especial What's so special numa there? capela In a small de chapel, uma universidade in a university, em Kentucky? in Kentucky. Deus é especialista God is a em specialist transformar lugares comuns in transforming ordinary em places lugares extraordinários. into extraordinary places. Deus é especialista God is a em specialist transformar pessoas in comuns transforming ordinary em pessoas people in extraordinárias. extraordinary Diga para o people. seu vizinho: Deus tem um plano para você. Tell your neighbor, God has a plan for you. Deus tem um plano para a sua vida. God has a plan for your life. E as pessoas estão vindo do mundo inteiro para viver o que eles estão vivendo ali. And people are coming from all over the world to E live ali what não they're tem living. nenhum cantor famoso. And there's
no great Não tem singer nenhum there. pastor famoso. No famous preacher. Ali tem a presença do Espírito Santo. There's the presence of the Holy Porque é Spirit. isso que as nossas igrejas precisam, Because gente. that's what our churches O mundo need, está people. cansado de estrelas. The world is O tired mundo of está the cansado de stars. artistas. They're tired of artists. O mundo está precisando de pessoas que têm esse coração disposto a amar e servir, The world sem needs people esperar algo em troca. whose hearts are willing to love Porque and se serve nós without wanting fizermos nothing isso, back. queridos, Because if that's what Vai we do, ser beloved, impossível it will be impossible as pessoas não perceberem for people not to notice quem nós somos. who we are. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Because that's why God O called us. Espírito Santo está se movendo nos Estados Unidos da América. The Holy Spirit is moving the United Eu States vou of America. repetir, o Espírito I'ma say it Santo está again. se movendo The Holy Spirit is nos moving Estados Unidos da in the América. United States of America. Tem alguém vendo o que eu estou vendo? Is anyone seeing what I'm Tem alguém seeing? ouvindo o que eu estou Is ouvindo? anyone listening to what I'm O listening? Espírito Santo está se The Holy movendo Spirit is moving sobre os jovens da América. over the youth in O Espírito America. Santo está se movendo The Holy Spirit is moving sobre as famílias da América. over the American families. Ninguém pode parar o que o Espírito Santo está fazendo. No one can stop what the Holy Spirit is doing. Ninguém pode impedir o mover do Espírito Santo. No one can stop the move of the Holy O Spirit. governo não pode parar The government cannot o stop que Deus está fazendo. what God's doing. A mídia social não pode parar. Social media A can't stop. religião não pode impedir. Religion cannot O diabo withhold. não pode impedir The devil que o cannot Espírito stop Santo from the Holy Spirit está fazendo nas nações da terra. what the Holy Spirit is doing over the Tem nations pelo of menos the earth. 4 pessoas aqui que estão vendo o que eu estou Are there at vendo. least 4 people in this place Pelo who menos understand what 4 I'm pessoas seeing que estão ouvindo o que eu estou or listening to ouvindo. what I'm listening to? É tempo de despertar, igreja. It's time to awaken, church. É tempo de sairmos da nossa comodidade. It's time to leave our comfort zone. Um teólogo que visitou a Universidade de Kentucky essa semana, A theologian that went to o the nome dele university é in Tom Kentucky. McCall. His name is Tom McCall. Tom McCall. E ele disse o seguinte: muitas pessoas dizem And he said many people say que lá na capela that they're in the chapel. elas mal percebem quanto tempo se passou. They barely notice how much time É has gone quase by. como se o tempo e a eternidade se fundissem. It's almost as if time and eternity Quando would get céu e together terra se encontram. when heaven and earth meet. Qualquer um que tenha testemunhado o que está acontecendo Anyone who witnessed what's pode happening concordar may agree que é algo incomum, that is just totalmente fora do script. totally out of what's prepared. E eu gostei Out of do the script. testemunho desse teólogo conservador And I like because he's a e conservative dizer que algo theologian. está acontecendo e é incomum, And saying something is happening, it's not que está common. fora do script. It's out of E script. Deus ama fazer coisas fora do script. And God loves to do things Deus that are ama not fazer written coisas before. incomuns. He loves doing things that are uncommon. Quando a gente pensa no que Deus criou a gente para ser, When we think about what God created us to be, lá em Gênesis 1:26, there in Genesis por favor, coloca 1:26, na tela para mim, Gênesis 1:26. Genesis 1:26, Deus tem um plano para minha vida. God has a plan for Deus my tem um life. plano para a sua vida. God has a plan for your life. Diz assim, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o texto diz que Deus nos criou à sua imagem And the text says that e a God created sua us in His semelhança, image and resemblance. para que nós tivéssemos domínio sobre a terra. So we have dominion over the earth. E aí nós vemos como Deus foi generoso. And then we see how generous God was. Porque quando você vai estudar a origem de algumas palavras, Because when you start studying e a the origin of the palavra words, imagem, and this word image no latim, in Latin, é imago. it's imago. E a palavra imago, And this word imago ela significa uma cópia da realidade. means a copy of reality, Significa uma representação artística. an artistic representation. Então, quando Deus te fez a imagem dele, So when God made you in Ele His te fez image, uma cópia dele. He made you a copy Ele of te fez Him. uma representação artística He dele. made you into an artistic É como representation of Him. esses artistas que desenham. It's like those people who E quando você sketch artists, fica diante dele, ele vai fazer um desenho seu. and then you say before him and he's Uma going to sketch you cópia out. sua. He's going to make a copy of Mas you. quando nós vamos para o hebraico, But when we go to Hebrew, a palavra é mais profunda ainda. the word even goes deeper. Porque a palavra imagem no hebraico Because this word image in Hebrew, é tsilen. it's lam. Tsilen, It's lam. que deriva da palavra tsel. That comes from this word E a sel. palavra tsel e a palavra tsilen, And those both words em hebraico,
in Hebrew significa literalmente literally means sombra. a shadow. Ou seja, eu e você somos a sombra de Deus na terra. So that means that you and I are the shadow of God on the 4 earth. pessoas entenderam, vocês vão dar um glória. 4 people understood, they're going to say, glory be to God. Eu e você somos a sombra, o tsilem de Deus na terra. You and I are O a ímage de shadow, Deus na terra. an image, a Pastor, o que copy o senhor of quer God. dizer com isso? Pastor, what do you mean by that? Aí quando você vai lá para o livro de Atos, But then you go to the book of Acts. aí você vê o texto de Atos capítulo 5, And then you read Acts no chapter versículo 5, 15, verse 15. que diz que as pessoas elas queriam estar That says that people por onde wanted o to be apóstolo Pedro passava, wherever Apostle para ver se Peter a would walk, sombra de Pedro to see if his shadow curava os doentes. would heal the sick. Você não está entendendo. You're not understanding. Você é a sombra, You are a shadow, a imagem the image de Deus of God na terra. on the earth. Imagina, querido, você passando. Beloved, can you imagine you walking E onde by? você está passando, você está refletindo Deus. And wherever you're walking by, you're Você está reflecting refletindo God. quem Deus You're é. reflecting who God Por isso que is. Deus tem um plano para você. That's why God has a Deus tem plan um for plano you. para a minha He has a vida. plan for my life. Deus, Ele nos criou God created e us, depois Ele nos formou. and then He formed us. E existe uma diferença entre criar e formar. And those are both different things. Formar significa tomar To forma. form means to take the shape Então eu of. tenho essa forma. So I have this shape, this form. Quando eu era criança, meus pais me deram muito biotônico Fontoura. When I was a kid, my Então é parents por used isso to que eu give me tenho this essa forma medicine mais to make me hungry. So that's forte why um pouquinho, I'm né? a little bit chubby. Biotônico Fontoura, alguns não entenderam, né? Some don't understand the concept. Meu Deus! My God. Tem gente aqui que tomou muito biotônico Fontoura A quando lot era of people criança. took Por isso that que a lot when they were kids. tá forte. That's why they're so strong. Mas primeiro Deus, Ele nos criou But first God created us a sua imagem in His e a image sua semelhança. and resemblance. Depois Ele nos formou. Then He formed Ele nos deu us. forma. He gave us a shape. Então, antes de você ser formado, você foi criado. So before you were formed, you were created. Antes de você ser formado, Before you were formed, você foi criado. you were created. Você foi planejado. You were planned. Deus, Ele te desenhou. God drew you. Ele te criou He created you a imagem e semelhança dele. at His image and resemblance. Então Deus, Ele formou Adão. So God E Ele colocou formed Adão no Adam, Éden. and then He put him in Eden. E o texto de Gênesis 3 diz que toda tarde, And the text in Genesis 3 na said, viração every do afternoon, dia, at the turning of the day, Deus vinha encontrar Adão God would come and no meet jardim Adam do Éden. at the Garden of Tem Eden. música, maestro, para Deus chegando no Éden? Are there songs for Aquela God música de arriving Deus at chegando Eden? no Éden. Mas aí o Adão vai assustar. But then Adam would be frightened, you know what I'm saying? A música, aquela música de Deus chegando no Éden. When everything was good, God was arriving at Aquela Eden. brisa suave, aqueles Soft warm bed assim, wind. com os negócios. Like a breeze. Adão, Adam. Adão. Adam. Deus, God. Adão. Adam. Deus, God. Eva, Ele está aqui. Eve, He's here. Come on. Vamos falar com Ele. Let's go talk to Him. Vamos abraçá-lo, Eva. Let's hug Him, Eve. Imagina, todos os Imagine. dias você vê Deus. Every day you would see Imagina God. todos os dias você abraçar Deus. Every day you would embrace God. E assim foi que o homem viveu. And that's how many should live. Até que um dia, Till one day. agora sim, Now that's the song. maestro, o som da serpente entrando no jardim. Sound of the serpent walking into the garden. Tô terrível hoje, irmão. Too much coffee. Ó, a serpente
Porque você pode serpent- estar em ambientes espirituais e ainda assim não ser livre dos ataques do diabo. Because you might be in spiritual environments, but you're not free from the attacks of the devil. Se a serpente entrou no Éden, imagina na sua casa, irmãos, que nem se parece com Éden. I mean, if the serpent walked into Meu the Deus. Eden, can you imagine your Tem house? casa que não se parece mesmo. Your house that don't even look anything Eu não vou like falar. Eden. I'm not gonna say that. Se a serpente entrou num ambiente espiritual, irmão, no jardim do Éden, imagina If the serpent na sua walked empresa, into this place imagina in a na spiritual sua environment, casa. can you imagine your company, your house? E a serpente, ela entra And the serpent would go e ela começa a induzir Eva, and starts to induce ou a Eve, seduzir Eva, or seduce her a mostly, comer to eat do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava plantada no meio do jardim. of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. E aí Eva, ela acha aquele fruto agradável aos olhos dela. And then Eve finds Tem that música, fruit maestro, innocent to her para eyes. Eva comendo a fruta? Any song for Não sei, né? eating the fruit? A Eva gostou da fruta. She liked the fruit. A Bíblia diz que ela achou aquele fruto agradável aos olhos. The Bible says that Deixa she eu found dizer it algo pra pleasing to her você. eyes. Let me tell you Nem something. tudo que é agradável aos olhos você pode ter. Not everything that pleases the eye you can have. Nem tudo que é agradável aos seus olhos você pode tomar posse. You cannot take possession of everything that E esse pleases foi your o problema eyes. causado por Eva que trouxe um problema sério para toda a humanidade. And that was a problem that Eve caused that made a E problem ela for the entire come do humanity. fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. She eats of the E fruit ela of the leva tree. o fruto e dá para Adão comer. And then she takes it for Adam to eat it E aí also. começa a desmoronar tudo aquilo que Deus tinha planejado para o homem. And then everything God planned for mankind started to E aí fall um dia apart. Deus chega no jardim And then once God arrives to the garden, e Adão e Eva percebem a presença de Deus. and Adam and Eve notice God's Porque presence. quando o homem ele peca, Because when man sins, ele não perde a presença de Deus. they don't lose God's presence. Eu vou repetir. I'm going to say that again. Quando o homem peca, ele não perde a presença de Deus. When men sin, they don't lose God's Porque é a presence. presença de Deus que sustenta o universo. Because God's Então a presence is what presença de holds the Deus universe. está em todo lugar. So God's presence is everywhere. Agora, quando o homem peca, But when man sins, ele perde o ambiente da glória de Deus, they lose the environment of que God's é a glory. manifestação da presença de Deus. That's a manifestation A of God's presença presence. de Deus continuou no Éden, I mean, God's presence was mas still in Adão e Eden, Eva não podiam mais ver Deus, but Adam and Eve could não not podia see God tocar em anymore. Deus. They couldn't touch God E anymore. aí, mas eles perceberam But they noticed que Deus estava no jardim. that God was in the garden. Agora a música de Deus chegando no jardim, maestro. Now the song of God arriving in the garden. Deus chegando no jardim. God arrived in the garden. Só que aquele dia era um dia muito triste para a humanidade. But that was a very sad day for humanity. Porque Adão já não podia mais ver Deus. Because Adam couldn't see God Adão já não anymore. podia tocar mais em Deus. He couldn't touch God no longer. Adão já não podia mais Adam couldn't ter aquela presença manifesta de Deus. have that manifest presence of God. E aí, quando eles percebem que Deus está no jardim, So when they notice that God is in o the texto de garden, Gênesis 3:8 diz: the text in Genesis 3 ouvindo o says, homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Porque é assim, because that's how he goes. a gente sabe que errou. We know we messed up. A gente sabe que a gente fez algo que não devia fazer. We know we did something we're not supposed E a to. gente quer se esconder. Then we want to hide. Cada vez que a gente falha, a gente quer se esconder. Every time we fail, we want to hide. Porque nós sabemos que nós erramos. Because we know we made a mistake. E aí, de repente, Adão e Eva, eles se escondem. And then suddenly Adam and Eve hide Porque eles ficaram com medo. because they were frightened. Aí Deus pergunta a Adão. Then God asked Adam. Deus pergunta a Adão. Começa um diálogo no jardim. A dialogue starts in the garden. God asks Deus, ele Adam. pergunta a Adão. God asks Adam, Adão, Adam, onde estás? where are you? Vamos fazer a música, maestro. De Deus perguntando. Aí Deus chegou no jardim. Then God got in the garden. Gostei da guitarra também. Aí Deus chega no jardim.
Then God gets to the garden, E seria um dia triste para a humanidade. and it would be a very sad day for humanity. Mas o Senhor Deus chamou o homem, But the Lord God called on the chamou man, Adão. called Adam. Onde está você? Where are you? Onde está você? Where are you? E Adão responde: And then Adam ouvi teus answers, passos no jardim I heard the sound of you in the e garden, fiquei com medo. and I was Pode afraid. pôr para mim esse versículo de Gênesis 3, 9 e 10? Genesis 3 verses 9 Ouvi and 10. teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. And I was afraid because I was naked. Por isso me escondi. Then I hid myself. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde está você? But the Lord called E ele him and said, respondeu: where are ouvi you? teus passos no jardim e fiquei com medo. And I said, Porque I heard the estava sound of you, nu. and I was afraid because I was Por naked. isso me escondi. Then I hid myself. Aí eu fico imaginando o diálogo. Then I imagine this dialogue going on. Deus disse: Adão, God said, Adam, você não me entendeu. you didn't understand me. Adão, você não está entendendo. Adam, you're not following. Eu não perguntei como você está. I didn't ask how are Eu you. estou perguntando onde você está. I'm asking where are you? Porque, queridos, o que Deus nunca vai fazer é acusar você de um erro que você praticou. Because beloved, God's never going to accuse you Adão, of a ele mistake you responde made. dizendo: eu estou nu. And then Adam just answers saying, Eu I'm naked. estou com medo. I am scared. E Deus disse: olha, Adão, eu não estou te perguntando como você está. But God said, but I'm not asking Eu how estou are te perguntando onde you. I'm asking where você está. are you? Porque Deus, querido, Ele quer saber exatamente onde você está. Because God wants to know Ele não quer exactly where saber you o que are. você fez. He doesn't want to know Ele what não you quer te did. acusar He doesn't want to accuse dos you erros que você cometeu. of the mistakes Mas you Ele made. quer saber onde você está. But He wants to know where are E a you. pergunta de Deus a Adão faz todo sentido. And God's question to Adam makes all the Porque sense in the quando world. nós saímos do propósito, Because once we leave the quando nós purpose perdemos a intimidade com Deus, and lose the intimacy quando with nós God, perdemos o nosso relacionamento com Deus, lose a relationship with nós God, ficamos perdidos. we get lost. Nós perdemos a noção da nossa geografia. We lose sight E é of por where isso we que Deus are. pergunta a Adão: And then God asks Adam, onde você está? where are you? Não como você está, Not how are mas you, onde você está. but where are you? E Deus pergunta: quem disse? And then God says Gênesis 3:11. on Genesis 3:11, Quem disse que você estava nu? He said, who told you that you Ou were seja, naked? Deus ele está dizendo: Adão, eu não estou aqui para te acusar, meu filho. He's saying, I'm not here to accuse Eu you, estou son. querendo saber onde você está. I want to know Ah, where you are. Senhor, eu comi do fruto da árvore. Oh, E aí Lord, eu I me ate of the escondi. fruit of the E eu tree fico and I hid. imaginando o diálogo de Deus com Adão. Adão, And I imagine this conversation going on por que, like, que você Adam, está se escondendo de mim? why are you hiding away from me? Essa folha que você está cobrindo o seu corpo, foi eu que fiz. These leaves that you're covering your body Na verdade, with, Adão, I made essa them. árvore que Actually, você this está tree escondido atrás dela, that you're hiding foi eu behind it, que dei vida a ela, foi eu que criei a I árvore. created it, I gave it Adão, life. você não está entendendo. Na Adam, you're not verdade, understanding. você, Adão, foi eu que te formei. I formed you, Na Adam. verdade, Adão, você não está entendendo, porque Actually, eu não Adam, só te formei, I not only mas a formed you, terra que você está pisando sobre ela, but the dust é that you're dela stepping que eu te into. formei. That's what I made Adão, you você não está from. entendendo. Tudo Adam, foi you're eu not que understanding. fiz. I made it Tudo all. foi eu que criei. I created all. Então eu não estou preocupado So I'm not com o concerned que você fez. with what you did. Mas eu quero saber onde você está, Adão. But I want to know where you are, Adam. Porque Deus tem um plano para nós. Because God has a plan for Porque us. Deus nos fez para ser a sombra dele. Because He made us to be His Você é shadow. o Tsilém de Deus na You're God's terra. lamb. E aí quando nós vemos essa história que eu acabei de ler, And then when you see the story that I just read, nós podemos tirar muitas lições. we can take many lessons out E eu of estou it. fazendo essa conexão por quê? And why am I making this Porque connection? Jesus ele veio simplesmente à terra para nos restaurar, Because Jesus only came to the earth to para restore trazer us, vida a todos nós. to bring life to all of us. Porque Adão e Eva entregaram o domínio da terra nas mãos de Satanás. Because Adam and Eve gave the E earth Jesus dominion veio to para Satan. restaurar esse domínio. But Jesus came to restore E this eu vejo dominion. hoje muitos crentes, irmãos, vivendo de uma forma fracassada na terra, And I see many Christians lived a failed andando life, cabisbaixo, failed life, walking with their heads recebendo down, acusações, getting accusations, os erros
que você cometeu não podem impedir você de ser quem você é. The mistakes you make cannot keep you from being Se who you você are. se arrependeu, If you repented, Deus ele já te perdoou. God already E forgave você you. é livre And you're free para viver aquilo que Deus estabeleceu para você. to live what God Tem alguém me established for entendendo you. aqui? Anyone understanding me this morning? Jesus ele veio, ele foi para o deserto ser tentado. Jesus came and went to the desert to be tempted. Porque no jardim Adão fracassou, Because in the garden, Adam mas failed. Jesus ele venceu no deserto. But Jesus overcame in the desert. Porque você precisa entender que o lugar não te protege. Because you need to understand that O place que te doesn't protect protege é o seu you. propósito. What protects you is your Diga comigo, o purpose. que me protege Say after me, what protects é o meu me propósito. is my purpose. Adão ele fracassou lá no Éden, Adam failed que era um in ambiente Eden. espiritual. That was a spiritual Mas environment. Jesus venceu lá no deserto. But Jesus overcame in the desert. E nós precisamos entender quem nós somos em Deus. So we need to understand who we are in God. Jesus aqui ele vai para uma cidade chamada Gadara. Here Jesus goes to this town called Porque Gadara. Deus tinha um plano para uma pessoa que vivia naquele lugar. Because God had a plan for one person that lived E in that nós place. muitas vezes gostamos de desprezar pessoas problemáticas. And many times we like to despise people Irmãos, who eu are confesso problematic. aqui, eu também não gosto muito não. I'm gonna confess, I de don't gente actually like problemática. people who carry a lot of issues. Música de gente problemática, Maia. Song for troubled Estressada people. assim, aqueles acordes de estresse. Those who make people stressed. Aí é estressado, hein? Tem gente, irmãos, There are people, brothers, que te estressa. that are gonna stress you out. Verdade ou não? Is that true or not? Aí, tô vendo até alguns futucando assim. I'm even seeing some just poking the others. Eu quero dizer que Deus é especialista em transformar. I want to tell you that God's a Pessoas. specialist in transforming people. Porque Jesus, ele vai para uma cidade chamada Gadara. Because Jesus goes to this town called Porque Gadara. tinha um jovem ali que precisava ser liberto. Because there was a young man there that needed to be delivered. Irmãos, e nós, eu não sei você, mas nós vivemos numa parte muito boa da terra que... I don't know about you, but we Na live in a verdade, very good nós part of the somos- earth, am I right? Aí, algumas pessoas até falam que Deus é brasileiro, né? Some people even Já say that ouviu God falar is que Brazilian. Have you ever ah, heard this Deus é saying? brasileiro. Oh, God is Brazilian. Faz um certo sentido, irmãos, porque o brasileiro gosta de relacionamento. It makes some sense because Eu não tenho Brazilians nada like contra os relationship. Estados Unidos, Nothing against the ou U.S. contra a Europa. Muito or pelo contrário, eu Europe. On amo the essa contrary, nação. I love this nation. Mas aqui, But here, os filhos colocam os pais, quando eles ficam velhos, nos asilos. the kids put their elderly parents into Colocam no hospice. nursing homes or hospice E care. pagam caro para alguém cuidar deles. And they pay very expensive so Mas that no people take Brasil, care os of them. filhos eles querem ficar com os pais. But in Brazil, kids want to watch over their Inclusive, parents. muitos filhos trazem os pais quando estão velhinhos para morar com eles. Many kids actually bring their Porque elderly o parents to live brasileiro ele with tem them. essa cultura Because that's in the Brazilian de culture. amar, To love, de acolher, to de raise, to ajudar. help. É tanto, irmãos, quando você tem um filho e o filho quer casar, Because you see, when you have a o child pai and the fala child assim, wants mas, to get married, ô filha, tem que casar mesmo? but the father says, but do you have to get married? Mas não mora muito longe da casa do pai, não? I mean, don't go live very far, you Ah, know? vamos fazer um puxadinho aqui no quintal. Let's just build you something here A in the gente constrói backyard. um segundo andar, a gente bate uma laje aqui, filho. We're gonna build up, you know, a Você second floor. morar aqui com a gente. So you can stay living with Vocês us. estão me entendendo? You understand me? No Brasil é um país que não tem tantos asilos. Brazil is a place that doesn't have as many nursing Porque homes. as pessoas, elas amam os idosos. Because people love Elas the amam os elderly. mais velhos. They love their Elas querem elderly. estar perto dos mais velhos. They want to be closer to them. E é por isso que às vezes parece que Deus é brasileiro. And that's why sometimes it seems as if Então, God's Deus é Brazilian. brasileiro. People say that, right? God's Porque o Brazilian. brasileiro, ele gosta de relacionamento. Because like God, Brazilians like relationships. Esse jovem, ele foi desprezado pela sua família. This young man was despised by his O family. jovem de Gadara, This young man in Gadara, ele ficou possuído por demônios. he was possessed Os by demons. demônios roubaram o relacionamento que ele tinha com os pais. The demons stole the relationship Os he had with demônios his parents. roubaram os sonhos desse jovem. The demons stole the dreams that Os the young man demônios não had. estavam impedindo que ele pudesse ter uma família. The demons were keeping him from having E a o texto que nós family. lemos diz que ele ficava nos sepulcros, And the text is said, we read, nos says he stayed in the cemitérios, tombs, in the cemeteries, amarrados por correntes, he had presos. chains around him. Mas Jesus decide ir But Jesus decides to naquela go cidade. to that city.
Jesus decide sair de onde ele estava, He decides to leave where he was, para ele ir naquela cidade, to go to that city. porque Jesus, ele ia onde as pessoas estavam. Because Jesus would go where the people Jesus, were. ele era um solucionador de problemas. Jesus was a problem solver. E quando nós lemos aqui Marcos capítulo 4, verso 35, And when we read Mark chapter Jesus 4, diz aos verse seus 35, discípulos: 5, vamos para o outro lado. Jesus tells his disciples, let's go to the other Jesus disse: side. vamos para o outro lado. He says, let's go across to the other Muitas side. vezes Deus, ele quer mover você de onde você está, Many times God wants to move you from where you're porque at ele quer te dar estratégias. because He wants to give you Ou strategy. ele quer mostrar a você coisas que você não está vendo. Or He wants to show you things you don't see. E você precisa de uma estratégia. And you need a strategy. Para conquistar, você precisa de um plano. You need a plan to Talvez conquer. muitas pessoas chegaram aqui cansadas, Perhaps many people got here tired, estressadas, weary, stressed, porque tem feito muita coisa e não tem visto o resultado. because they're doing a lot of things and not seeing the Mas results. Jesus diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. But Jesus tells His disciples, let's Às cross vezes to the é other necessário side. você ir para o outro lado. Sometimes you have to cross to the other side. E nem sempre o caminho que Jesus vai te levar And not always the path that Jesus is significa going to que lead você you vai estar livre de problemas. to means you're going to be problem free. Porque quando eles entram no barco, Because once they enter e the eles estão boat atravessando o mar da Galileia, and they're crossing over the Sea uma of grande Galilee, tempestade vem sobre eles. a great storm comes E nós over vemos them. aqui também o texto, And we see here in the text essa tempestade. that this storm, Mas Jesus, ele repreende aquela tempestade. but Jesus rebukes that storm. Por quê? Why? Porque do outro lado Because on the other side existia uma pessoa there was one que person precisava ser livre. that needed to be delivered. Deixa eu dizer para você, toda vez que você Let me se tell you dispõe a ajudar something. alguém, Every time you make o yourself diabo vai se available to levantar help contra someone, você. the devil's going to ele go vai tentar against impedir you. você de chegar And it's going to stop you do from outro getting lado, there on the other para side. viver aquilo que Deus já preparou para você. To live what God prepared for Agora you. eu quero dizer que você precisa ter coragem But I want to tell you that you must be para sair brave de onde você está. to leave where you're Você at. precisa ter coragem para ir onde ninguém foi antes. You need courage to go where people haven't gone Porque to. Jesus, ele quebrou as tradições humanas. Because Jesus broke with human traditions. Jesus, ele alcançou os que ninguém queria alcançar. He reached the ones no one wanted Jesus, to ele reach. foi pregar onde ninguém queria ir pregar. Jesus went to preach where no one wanted to Jesus preach. ensinou onde ninguém queria ir ensinar. Jesus taught where no one wanted Jesus, to ele teach. amou aqueles que ninguém queria amar. Jesus loved those people E mais who uma didn't want vez, to love. Jesus está a caminho And once again, Jesus is on his way de um lugar to a place para transformar uma pessoa. to transform one person. Ele curava aos sábados. He'd heal on the Ele Sabbath. confrontava o pecado dos líderes religiosos. He'd confront the sin of the religious leaders. Eu fico muito preocupado hoje, gente, These days I'm very quando eu preoccupied, vejo guys, worried. pessoas When I see people tentando se encaixar num sistema, trying to fit into a pessoas system, tentando People serem trying aceitos, to be accepted, pessoas tentando fazer com que os outros gostem dele. people trying to make others Deixa eu like dizer them. algo para você. Let me tell you something. Deus não te chamou para ser um político. God did not call on you to be E a você não politician. precisa de voto para exercer o ministério que Deus te deu. And you don't need votes to Porque exercise Ele the já te ministry you're escolheu. given, because He already chose Desde a you fundação do mundo. before the foundation of the Quando eu world. falei que Deus, ele te criou e depois te formou, When I said God created you and then Ele formed já tinha you, estabelecido qual seria o seu propósito aqui na He terra. had already established what your purpose would Então be. você não precisa de votos. So you don't need votes. Deus te chamou para mudar uma cultura, God called you to para change a estabelecer o culture, reino dele na to terra, establish His kingdom on para earth, ser o silene dele na to terra, be His lamb, para ser a sombra dele to na be His terra. shadow on the Se earth. tem 4 pessoas aqui que If there's estão me 4 people here entendendo, who bata no understand ombro do me, seu vizinho e tap diga your para ele: neighbor's shoulder and Deus tell está them, te chamando God is calling you para ir onde ninguém quer ir. to go where no one wants to Deus está te go. chamando God is calling you para to fazer o que ninguém quer fazer. do what no one wants to do. Sabe por quê, queridos? You know why, beloved? Porque Jesus foi a Gadara. Why did Jesus go to Porque os Gadara? sacerdotes não iam em Gadara. Because the priests wouldn't Porque go os to Gadara. profetas não iam em Because Gadara. the prophets wouldn't Os go to levitas Gadara. não iam em The Gadara. Levites wouldn't go E to Jesus Gadara. precisava ir lá. But Jesus needed to go Deixa eu there. dizer algo para você. Let me tell you Você something. precisa ir nos lugares onde ninguém quer ir. You need to go to the places nobody Você precisa wants to fazer go. o que ninguém está fazendo. You need to do what no one's doing. E Deus te chamou porque Ele tem um plano para a sua vida. And God called on you because He has a plan for your life. Eu quero caminhar para nós terminarmos. And I want to move on to the end so we Jesus, can ele finish. vai a Gadara para um encontro muito especial. Jesus goes to Gadara for this very special encounter. Ele vai a Gadara He goes to Gadara
Porque tinha uma multidão lá esperando ele, amém? Because there was a crowd there waiting for him, right? Ele foi a Gadara porque tinha uma conferência esperando ele para ser There was o a conference waiting preletor on principal, him to amém? be the main speaker, amen? Quando ele desembarcou, irmão, já tinha um Rolls Royce esperando ele ali no porto. When they stopped there was a Rolls Royce waiting Você for não está him. entendendo? You're not following. Jesus foi a Gadara, irmão, porque tinha um Jesus went to estádio Gadara cheio de pessoas because he had a filled esperando stadium ele para pregar. that was waiting for him to preach, Ele amen? era a estrela principal da noite. He was the main star of Ele era the o evening. cantor que iria, como os irmãos dizem, abrilhantar a festa. The singer that was going to make the party brighter. Não havia ali em Gadara um estádio cheio de pessoas esperando Jesus. But there was no stadium in Gadara waiting Não for existia Jesus. repórteres. There were no reporters. A mídia social não estava ali esperando Jesus. Social media wasn't there following Jesus. Nem tampouco havia um hotel 5 estrelas Nonetheless, a 5-star hotel com o quarto presidencial separado para receber with Jesus. his presidential suite that was separated for him. Não tinha TV There was no TV para entrevistá-lo. to interview him. Nem cachê tinha. He didn't even have a payment for it. Combinado. Nothing was agreed upon. Mas ali estava But there he was, o poder the power de transformar of transforming uma vida. a life. Diga comigo, eu tenho Say, I o have poder the power de transformar to transform uma vida. a life. Jesus foi a Gadara por causa de uma pessoa. Jesus went to Gadara because of one person. E não era uma pessoa importante. It was not an important person. Não era um milionário. It was not a millionaire. Não era uma pessoa conhecida na sociedade gadarense. It was not someone who was very well Gadarenense. known in the society Gadarenense. of the city. Não era. It wasn't. Era um endemoniado. It was a demon-possessed man. Você está disposto a sair da sua comodidade? Are you willing to leave your comfort? E o interessante é que Comfort quando nós zone. lemos aqui o capítulo 5 de Marcos, And it's interesting when we read the chapter diz 5 assim: of Mark, it says, deixando Jesus a multidão, leaving Jesus the crowd, foi para o outro lado. he went to the other side. Bom, nós gostamos de multidão. Oh, brothers, we like crowds. A gente gosta de multidão. We like A crowds. gente gosta de pregar para muita We gente. like preaching for many people. A gente gosta de estar no meio das multidões. We like to be in the midst of Mas a é interessante crowd. que o texto diz que Jesus ele deixou as multidões But it's interesting that the text says that Jesus e ele left the foi crowds para o outro lado. and went to the other side. O que eu quero dizer para você, What I want to tell you is, você tem o poder de transformar you have the power to uma transform vida. a life. E muitas vezes você vai precisar deixar as multidões And many times you're going to need to leave the crowd e ir atrás dessa pessoa. and go after that person. Tudo que Deus faz começa com alguém. Everything God does starts Tudo with que Deus someone. faz começa com uma pessoa. Everything God does starts with a Você não person. precisa You don't need da multidão the crowd para ser aceita. to be accepted. Você só precisa do poder All you need is the power que pode tocar um. that can touch one. E esse poder está disponível aqui nessa manhã. And this power is available here this E morning. você conhece a história. And you know the story Esse jovem estava endemoniado, that this demon-possessed young man possesso. was possessed. E quando Jesus desembarca nas areias daquele lago ou no mar da Galileia, And when Jesus steps into the sand of the Sea of Galilee, aquele jovem ele vem correndo até onde Jesus estava. that young man runs to where Jesus was. E ele diz: Jesus, And he says, Jesus, filho de Davi, son of David, por que você vem me incomodar antes do tempo? why do you come and bother me before the Irmãos, os time? demônios sabem quem Jesus é. Because the demons know who Jesus Preciso is. dizer algo para brothers. você. Você pode não ser conhecido em lugar nenhum, mas o inferno sabe quem você Let é. me tell you, most people won't know who you are, O but hell inferno does. sabe exatamente quem você é. Hell knows exactly who E eu you prefiro ser conhecido no inferno, irmão, do que nas redes sociais. are. And I'd rather be known in Porque eu hell não than aguento social mais media. rede social, é muita conversa fiada. You know, because social media, there's a lot of fakeness. Você precisa ser conhecido no inferno mesmo. You need to be known in hell. O inferno yeah. precisa saber o poder que você carrega. Hell needs to know O the inferno power that precisa you saber carry. quem você é. Hell needs to know who you are. E quando Jesus desembarca ali, And then when Jesus goes there, esse jovem vem desesperado this young man comes desperate. e procura Jesus. And he looks for Jesus. E o texto fala que Jesus expulsa os demônios. And the text says that Jesus cast out the demons. Eram tantos demônios, irmãos, que quando Jesus pergunta o nome, o demônio fala: meu nome é Legião. And there were so many of them because the text says that when Jesus asked for the name, Uma it says legião de legion. soldados romanos na época
A legion era of representada Roman por soldiers 6.000 soldados. was about 6,000 Não soldiers. significa que tinham 6.000 demônios dentro desse rapaz. It doesn't mean that young man had Mas 6,000 quando ele demons. diz assim, olha, meu nome é Legião, But when he says, my ele name estava is dizendo Legion, que eram muitos he's demônios. saying there were many demons there. Mas Jesus repreende, But Jesus cast them out expulsa aqueles demônios. and rebukes the demons. Eles pedem para entrar nos porcos que estavam ali. They asked to enter the herd E of aqui a gente pigs. tem também uma lição muito grande. And here we have a very Porque important os lesson. moradores daquela cidade não gostaram que os porcos morreram. Because the people of the city didn't like that the pigs died. Eles preferiam ver aquele jovem endemoniado do que perder aqueles porcos. They rather see that young man demon E eu possessed vejo than hoje lose que tem the muita pigs. gente assim, And I see many people que like com that medo these de days. perder algumas coisas que tem, vivem debaixo de opressão. Afraid of losing something they Às have, vezes they até live under debaixo de oppression. possessão demoníaca. Or even demonic possession. Mas a história termina dizendo que Jesus liberta aquele jovem. But the story finishes by saying that E Jesus esse delivers a jovem, ele young man. queria seguir Jesus. And he wanted to follow Jesus. E Jesus diz para ele, não, vai para sua família. And Jesus tells him, no, Volta go pra to sua your family. casa. Go back home. Vai anunciar o que eu te fiz. Go announce what I done to you. E aí o texto diz que ele começou a pregar. And the text says that he starts preaching. Decápolis era um conjunto de 10 cidades gregas. The Decapolis was the Que estavam sob gathering o of domínio 10 de Roma. Greek cities that were under the dominion of Quando o Rome. texto diz que ele foi e anunciou o evangelho em Decápolis, When the text says that he went to preach in significa Decapolis, que ele pregou em 10 cidades. it means daquela that he época. preached in 10 cities Agora of that imagina time. comigo, Now imagine that with um me. jovem endemoniado, A demon-possessed young que man tinha sido abandonado, esquecido, that was abandoned, forgotten, talvez pela igreja, perhaps by the esquecida church, pelos líderes, the leaders, abandonado pelos familiares e amigos. abandoned by his friends and family. Mas Jesus, ele muda a agenda dele. Then Jesus changed his Ele schedule. para toda a agenda que ele He tinha. stops everything Ele he was deixa as doing. multidões He leaves the para ir crowd nessa cidade, to go to this city para transformar esta to vida. transform that life. Porque o poder de mudar um estava com ele. Because the power of changing one was on E him. nós, nessa tarde, nesse começo de tarde, And us in the beginning of precisamos this afternoon, entender we need to understand que nós somos a sombra de Deus. that we are God's Que shadow. nós temos o poder de transformar um. We have the power to E transform talvez one. aquela pessoa que você menos acredita nela And perhaps it's that person that you don't believe é a pessoa in. que Deus vai usar para transformar cidades inteiras. Or the person you believe the least is the one that God's going to use Porque to foi transform assim que whole Jesus cities. fez. Because that's what Jesus did. Um jovem que estava perdido, A young man who was condenado, lost, condemned, foi transformado. was transformed. Porque Deus, ele gosta de esconder coisas. Because God likes hiding E Deus things. pode esconder a chave de transformar uma cidade dentro de uma pessoa que você menos espera. And God can hide the key of transforming a city into Talvez the a one you chave least para transformar expect. Deerfield Beach está dentro de você. Perhaps the key to transform Deerfield Talvez Beach a inside chave you. para transformar a Boca Raton está dentro de você. Perhaps you hold the keys to Talvez transform a Boca. chave para transformar o sul da Flórida está dentro de você. Perhaps you hold the keys for South Florida's E Deus nessa transformation. manhã ele está dizendo, olha, But God this morning is saying, eu quero look, que você tenha o poder de transformar um. I want you to have the power to transform Você one. não precisa se preocupar com as multidões. You don't need to worry about the crowds. Que as multidões elas virão Because the crowds will come quando você entender o seu propósito. when you understand your purpose. Tem muita gente que está preocupado com as multidões. Many people are concerned with the crowds. Esquece And they forget que o seu poder pode mudar quem está à sua volta. that the power inside of them No can seu change trabalho, what's around No them. seu dia a dia, Your daily na sua life, escola, in your school, na sua casa. in your house, at work. E é isso que nós estamos buscando. And that's what we're looking for. A história de transformação desse homem The story of transformation of this mudou young aquela man's região life toda. that changed that whole area. Há quantos anos você está nos Estados Unidos? How long have you been in the United States? Há quanto tempo você é cristão? How long have you been a Christian for? Quais são as suas prioridades? What are your priorities? Aonde Deus quer te levar Where does God want to take vai you? exigir um sacrifício seu. That's going to take sacrifice Nesta manhã eu from quero you. convidar você a curvar a sua cabeça por um And momento. this morning I want to invite you to bow your head for a moment. Deus, ele te criou, depois ele te formou. First God created you and then He formed you. E você está aqui. And you're here. Você está aqui nessa manhã You're here this morning.
E nós ouvimos essa história de transformação. And we hear this story of transformation. E Deus, Ele quer usar você para transformar vidas onde você está. And God wants to use to transform lives wherever you're at. Se você é uma pessoa que tem negócios, empresas, If you are a business owner, o dinheiro que Deus quer te dar é para transformar vidas. the money God wants to give you is to transform lives. Tudo aquilo que Deus te dá vai ser para transformar pessoas à sua volta. Everything God gives you is to transform people around Se você you. não entender isso, queridos, você vai entrar ano e sair ano batalhando, If you don't understand se that, beloved, esforçando e não vai ver o resultado do seu trabalho. you're going to see the years going by and not see the results of É your work. necessário nós nos levantarmos We must stand up e entendermos quem nós somos em Deus. and understand who we are in Jesus, God. Ele já nos transformou novamente. Jesus has already transformed us Nós again. podemos ser essa sombra dele na terra. We can be that shadow of Assim Him on como the as earth. pessoas queriam pelo menos ser tocadas pela sombra de Pedro. And just like people want to be touched by Peter's Você shadow, precisa entender isso. you need to understand Você é that. sombra de Deus na terra. You're God's shadow on the Você earth. foi transformado pelo poder que toca um. You are transformed by the power that Alguém touches only falou de one. Jesus para você. Someone told E you hoje about você Jesus. está aqui. And now you're here E Deus quer te and liberar God wants to para liberate viver you. coisas grandes nele. To live great things in É tempo Him. de ter coragem para ir onde ninguém quer ir. It's time to be brave to go where De people tocar don't as want to pessoas go que ninguém quer and tocar. touch the people they don't want to touch. Eu quero que você fique de pé um minuto no seu I want lugar. to just stand in your seat for just a moment. Aleluia! O poder de tocar um está aqui nessa The power manhã. of touching one is here this morning. Espírito Santo, Holy Spirit. diga Espírito Santo, eis-me aqui. Say, Holy Spirit, here I am. Diga Espírito Santo, eu quero esse poder sobre a minha Say, vida. Holy Spirit, I want that power over my Diga life. Espírito de Deus, Say, Spirit of God. eu quero ser um transformador de vidas. I want to be a life changer. Diga eu quero ir onde ninguém quer ir. Say, I want to go where people don't Eu want to quero pregar go. onde ninguém quer I want pregar. to preach where they don't want to preach. Eu quero alcançar aqueles que ninguém quer I want to alcançar. reach those they don't want to reach. Deus está te chamando nessa manhã, Life Point, God is calling a new life point this para um morning. novo começo, For a new beginning. para um recomeço. To start over. Que a sua sombra seja vista, May your shadow be seen. que você seja essa sombra May you be that aonde shadow. você passar. Wherever you go through. E antes de terminar essa reunião, And before finishing this meeting, se você entendeu essa palavra, you understood eu queria this te dar uma word, oportunidade. I want to give you an opportunity. Espírito Santo, Holy Spirit. eu sinto a presença de Deus nesse lugar. I feel the presence of God in this place. Deus, Ele quer te mover para lugares. God wants to move you to places. Lugares onde pessoas precisam ser transformadas. Places where people must be transformed. Deus quer usar você com autoridade. God wants to use you with authority. Ele quer que você tenha esse poder sobrenatural. He wants you to have that supernatural power. O que então está impedindo você? What is holding you back then? O que está impedindo você What is holding you de back viver o sobrenatural? from living the O altar está supernatural? aberto nessa manhã. The altar is open E esse this poder morning. está disponível nesse lugar. And this power is available in this Eu não sei place. se entrou alguém aqui nessa manhã I don't know if someone got in this place que ainda this não morning aceitou Jesus como Senhor e that hasn't Salvador. accepted Jesus as their Lord and Savior. Antes de finalizar, se você entrou aqui e ainda não tem certeza Because before we finish, if you came in here and you're da not sua sure salvação, of your se salvation, você tem dúvidas, if you doubt, eu queria desafiar você I want to challenge a you nessa manhã chamar Jesus to this morning call para on ser o seu Jesus partner, to be your para ser o parceiro, seu parceiro, to be your para partner, fazer parte da tua vida, to be a part of your para fazer life, parte da tua to be a história, part of your story, para sonhar os sonhos com você to dream e dreams para with entrar you, nos lugares que você precisa entrar com você. and to go into places that you need to Tem go alguém into aqui nessa with manhã you. Anyone here this morning que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador that has not received Jesus as e their quer Lord fazer and isso Savior nessa manhã? and wants to do that this morning? Essa é uma oportunidade que você está tendo. This is an opportunity that you have. Se você quer fazer isso nessa manhã, If you want to do this levanta morning, uma das suas mãos, eu quero orar com lift one of your você. hands. I want to pray with Você you. ainda não aceitou Jesus como Senhor. You haven't received Jesus Essa é a as your Lord oportunidade and que você Savior. tem. This is your chance. Se você já tem Jesus como seu Senhor, But if you already have Jesus as your Lord quer esse poder and you want this de power transformar of transforming levanta one, sua mão onde você está. raise your hands wherever you're at Glória a this morning. Deus, glória a Deus, Glory be to glória a God. Deus, glória a Glory be to Deus. God. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus, esse poder está disponível aqui nessa This manhã. power is available here this morning. Enquanto nós adoramos ao Senhor, And while we worship nós já the vamos Lord, terminar a nossa reunião. we're about to finish our meeting. Mas você vai dar um passo, vai fazer um ato profético nessa manhã. But you're going to do a prophetic act Você this vai morning. sair do seu lugar You're going to leave
your seat. Você vai se mover. You're gonna move E faça isso rapidamente. and do that quickly. Faça rapidamente que nós já vamos terminar essa Do reunião. that quickly because this meeting is about Sai to do be seu over. lugar e vem aqui ao altar Leave your seat and come rapidamente. to the altar quickly. Existe um poder disponível para você There's a nessa power manhã. available for E you ele está sendo liberado sobre a sua and it's vida. being liberated over your O life. poder de tocar um. The power of O touching poder de one. transformar uma The pessoa. power of transforming Ele está one disponível person. para você nessa It's manhã. available for you here Isso, this sai do morning. seu Yes. lugar, pode Leave vir, your vem seat, rapidamente. Come quickly. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Oh Espírito Santo.